Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Meus queridos irmãos, graças a Deus por este dia e pela oportunidade que temos dada por Deus para voltarmos ao seu templo, para prestarmos a Ele adoração, para glorificarmos o seu bendito nome. Com certeza, pode ser que alguns dos que aqui estão tenham tido um dia talvez não muito confortável, tendo em vista que vivemos em dias de batalhas, de dificuldades, e enquanto uns cantam, há outros que choram. Enquanto uns agradecem, outros estão pedindo, mas ambos estamos aqui, não é? Na presença de Deus, e certos de que estar aqui se constitui uma vitória, porque muitos, nesses 8 dias que se passaram, voltaram atrás, alguns com certeza partiram para a eternidade, e nenhuma dessas aconteceu, nós estamos aqui presentes. Antes de falar a palavra, queremos justificar a ausência do presbítero Luciano, que está em viagem, vindo de Recife, e o presbítero Edmir, que está enfermo. Ele ligou dizendo que estava enfermo, não ia poder estar com a gente esta noite. Nós podemos orar pelos nossos irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre a perca da influência. Semana passada foi ceia, nós não falamos aqui. Mas nesta noite nós queremos dar continuidade a este assunto. Nós estamos falando sobre os resultados da alienação, da aliança que Israel fez com os principais inimigos de Deus. E esta aliança começou com a liderança do povo de Deus naquele tempo, e que levou realmente a aqueles inimigos alguns privilégios na casa de Deus, como o caso de Tobias, Sanbalate, que eram inimigos de Deus, mas a Bíblia diz que eles passaram a ter privilégios na casa de Deus, ocupando até um lugar no templo onde se guardavam as ofertas para a manutenção da obra de Deus. E dando continuidade, nós queremos falar dizendo que o que levou essa desordem tão generalizada na casa de Deus. Primeiro, é que o culto, ele começou a ser negligenciado. E em todos os momentos que o culto a Deus, ele foi negligenciado, abriu-se o espaço para o povo se distanciar de Deus. Porque é interessante dizer que o culto, a realidade do culto, isso promove a igreja, promove a comunhão da igreja com Deus.
Por isso que nenhum crente que vive fora do culto, ele pode servir bem a Deus. Há aqueles que dizem, eu posso ser crente em casa. Eu já vi crente dizer assim, eu vou ser crente em casa. Eu posso continuar sendo crente em casa. É impossível que você possa ser um crente de comunhão com Deus se você não convive no templo. Se você não convive no templo. O crente que ele deixa o templo, ele está destinado à falência espiritual. Ele está destinado à falência espiritual. Talvez os irmãos conheçam pessoas que começou a se distanciar do culto, vindo uma vez na semana, às vezes uma vez no mês, para cear, e depois vindo esporadicamente, período de festa, o dia que lhe convinha. Veja o resultado. Talvez você conheça alguém assim, que hoje encostou definitivamente e não caminha mais para o culto. O culto no templo sempre foi, é e será um objeto de comunhão da igreja com Deus. E quando o culto ele é prejudicado, seja individualmente, o crente ter seu culto prejudicado por alguma coisa, ele começa a parar de andar para a igreja, ou quando esse culto ele é prejudicado na coletividade, quando o povo se distancia do culto, a tendência é que o mal possa habitar no meio do povo, não é? O mal, Deus sai da vida do povo, porque o que faz Deus permanecer diariamente no nosso meio é a continuidade da nossa adoração envolvendo o templo. E o que levou naquele tempo o povo, que nós estamos falando da influência, o povo perdeu a influência, e o que levou àquela alienação, eu disse aqui que, em primeiro lugar, foi o culto de Deus prejudicado, pois a casa de Deus havia se tornado um ambiente apenas de negócios, ou seja, aqueles que vinham para o templo nos dias de Neemias, aqueles que vinham para o templo, eles não vinham com o objetivo de adorar, eles não vinham com o objetivo de prestar adoração a Deus. Eles não vinham como sendo um lugar sagrado onde se encontrariam com Deus, mas eles vinham com o objetivo de negociar, ou seja, o templo passou a ser um ambiente de negócio, como é o mercado público, como é as feiras livres. O povo vinha com esse objetivo. E é evidente que Deus não pode habitar no meio de um povo que está, ainda que esteja na sua casa, mas a sua intenção na casa de Deus não é a de adorar a Ele, ou de oferecer o sacrifício a Ele. Continuando, cada um praticava o seu comércio livremente, sem que houvesse nenhum temor, nenhuma preocupação em relação a isso, na mente de quem quer que seja. Era de fato um descaso sem precedente. E isso era tão grave que até aqueles que deviam realmente evitar isso, a Bíblia chama dos nobres, né? Neemias chama de nobres, até eles se envolveram no comércio, nos negócios que se faziam dentro do templo. Abramos nossas Bíblias, queridos, lá em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículos de 15 a 21, diz a Bíblia: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado
e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Israel e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazes profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e vosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Diz mais o 19: sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenei eu, pois as portas se fecharam, e mandei que não as abrisse até passado o sábado. E pus as portas a alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Versículo de número 20. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram, o quê? No sábado. Os sábados, irmãos, sabem que era aquele dia sagrado de adoração a Deus. Hoje não, mas naquele dia tinha que se guardar. O sábado era um sinal que Deus deu, um dos sinais que Deus deu, e Israel, obedecendo, prestava obediência a Deus. Mas naquele dia ninguém cuidava disso. O que eles queriam era, de fato, era comercializar, era vender. Cada um trazia seus negócios para negociar. E o sábado, conforme a lei, era um dia em que se dedicava ao culto a Deus. Todo Israel parava do que fazia, e menino, jovem, mulher, homem, se juntavam para prestar adoração a Deus. E todo o povo cultuava a Deus durante o sábado. Mas aqui o culto já não interessava mais. O culto não era mais aquilo que atraía, era algo que atraía os judeus para a adoração, os filhos de Israel para a adoração. Eu volto a dizer, no dia que o culto, ele não é algo importante, não se sente desejo de estar nele, nós não estamos bem diante de Deus, né? Não estamos bem diante de Deus, né? Quando os meus irmãos não sentirem desejo de estar no conjunto cantando, no coral, nas crianças, nos adolescentes, na mocidade, no proarte, quando não sentir desejo de dirigir mais culto, de estar na escola dominical, enfim, quando esse desejo de fazer alguma coisa para a glória de Deus não existe mais, irmãos, não está bem as coisas. Não está bem as coisas. E o povo de Israel perdeu esse prazer. E nós lemos aqui em Neemias, que Neemias contendeu com eles. E chegou um momento que ele disse: olha, quando for chegando perto das 6 horas, fecha as portas de Jerusalém, para que não entre mais mercadoria aqui, e daí por diante não venha mais comercializar dentro de Jerusalém, porque o sábado tem que se prestar adoração ao Deus que tem nos abençoado até hoje. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para cultuar. Não tem tempo para nada, não, passa a semana, passa o mês, ele não tem tempo de ir para um culto. Você precisa ter cuidado, meu santo.
né? Você precisa ter cuidado, você tem que reservar o tempo de Deus para vir ao templo adorar, juntamente com a igreja, cantar, pregar a palavra, ouvir o ensino da palavra. Você precisa reservar esse momento, afinal, Deus faz tanto por nós, ou não é verdade? E ele fechou as portas, chamou alguns moços e disse: fica aqui na porta para ninguém entrar. E a Bíblia diz que eles ficaram do outro lado do muro com os burros carregados, os camelos carregados, querendo entrar. Aí foram, disseram a Neemias, disse: olha, eles não entraram não, mas estão lá na porta com as cargas. Aí Neemias foi olhar e disse: olha, se a partir de agora, se vocês ficarem aí, eu vou pôr a mão em vocês. Sabe o que significa isso? Vou mandar prender vocês para vocês não ficarem mais aqui amontoados no pé da porta de Jerusalém. Porque para Neemias, tanto fazia ele estar dentro como estar na porta. Né? Para Deus, tanto fazia ele estar dentro de Jerusalém gritando: olha o pombo, olha aqui, olha o jumento, olha o bode, olha a ovelha. Para Deus, tanto fazia estar do lado de dentro como estar aquele monte de camelões na porta de Jerusalém. A Neemias disse: a partir de hoje, se ficarem, eu vou pôr mão em vocês. Se fosse hoje, Neemias ia ser entendido por muitos como louco. Neemias endoidou, mas é o zelo da casa de Deus. É o zelo da casa de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o culto, ele estava comprometido. O povo só se preocupava em ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro. E isso a gente vê se repetindo em vários momentos do povo de Israel. Aqui, durante os profetas, a gente vê períodos em que o povo só se preocupava em ganhar dinheiro, comprar casa boa, comprar carro, vestir bem, comer bem. Sempre a gente encontra momentos sendo repetidos, porque é uma tendência no ser humano em simplesmente satisfazer o desejo, viajar muito, ter coisas boas e esquecer de Deus. E quando isso acontece, aí as outras coisas vão acontecendo. O culto está comprometido, não há mais desejo de ir ao culto. Aí o que acontece? Começou a haver casamento misto, ou seja, os judeus, os israelitas começaram agora a casar com pagãos. Começa a casar com pagão. Porque quando o crente espiritualmente ele está acordado, jamais ele admite que um crente deve casar com um pagão, com um não crente. Ele não aceita isso. Mas quando ele está, como estava Israel, aí isso não tem nada não, eu vou ganhá-lo para Jesus. Já viu alguém dizer isso? Eu vou ganhar ela para Jesus. Ele já está dizendo o que vem. Eu já vi alguém dizer a mim, eu aconselhando: pastor, ele está já vindo. Olhe, pastor, ele está assim já bambeando para vir para cá. Ela está já vindo. Ela disse que daqui um pouco está vindo para cá, ao dedinho. Né? Ao dedinho que não. Você não deve aceitar esse negócio, quase vindo, isso não existe, ou é ou não é. Não é verdade, irmãos? É ou não é? E a Bíblia aconselha que os filhos de Deus não devem casar-se com os filhos das trevas. Né? E quando o culto ele começa a ser negligenciado, aí começa um dos problemas nos filhos de Israel naquele tempo, foi o casamento misto. Vamos abrir nossas Bíblias. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Versículo 23 a 27. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada. Olha aqui, veja o que é que está acontecendo. E contendi com eles, e os amaldiçoei,
E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não é isso que está dito? Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas fizeram pecar. O 27, dai-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Olha aqui o que é que vai acontecendo. Não vem mais para o culto. Aí a doutrina está acontecendo, mas está lá na praça. Ou não é assim? Está lá na praça. Foi com um amigo ou com uma amiga para algum lugar. E chega lá, dá aquelas conversas. Está naquelas reuniões, aonde são tratados assuntos que não devem ser participado por ele ou por ela. Aí aparece ali o amiguinho, aí senta ali naquela roda a amiguinha não crente, ou o amiguinho não crente, e ali começa a paquera. Aí começa as mensagens de WhatsApp, e começa as mensagens no Face, e começa as comunicações virtuais, né? E depois começa, e chega um momento como esse. Ah, não tem nada não, aí eu volto a dizer, mas ele está quase vindo, ela está quase vindo, está nada, quem está quase indo é você. Porque você já saiu do culto, já está na praça. Quem está já indo é você. E Deus está advertindo você nessa noite, para que você volte para o seu lugar. Você é quem está indo e não está percebendo. Você está muito longe da sua realidade. Não é ele que está vindo, não é ela que está vindo. E está acontecendo o contrário, é você que está indo. Veja, meus queridos irmãos, que Neemias contendeu com eles. E veja quanto isso é grave. Porque já haviam gerado filhos. Porque no versículo de número 24 diz: e seus filhos já não falavam mais o judaico, o original. Já falavam misturado. Eu me lembro que um tempo eu fui morar em Cuiabá. E cada região do país tem um sotaque. Minhas filhas eram pequenas. E elas foram para o colégio. Quando voltaram, no primeiro dia já veio com sotaque de Mato Grosso. Eu disse, mas minha filha, você já aprendeu? Ela disse, já, pai. Os meninos ensinaram a gente lá o sotaque. Porque aqui chama pai, mãe, né? Ou painho, ou maninha, ou papai, ou mamãe. Lá eles dizem assim, pai é, mãe é. Aí as meninas chegaram em casa, pai é, mãe é. Porque os meninos lá todos diziam, o Neemias, o Ezequias vieram do mesmo jeito, pai é, mãe é. Enquanto ficamos lá, era pai é e mãe é. Os filhos dos judeus já não falavam mais o judaico. Sabe o que é isso? Significa que estava se sumindo a originalidade do povo de Deus através dos casamentos mistos que faziam. Você sabe por que muitas igrejas já estão tão diferentes do seu princípio? É porque começa a fazer essas alianças aqui. Aí casa com o ímpio ou casa com a ímpia. Quando muito acontece de bom, o pai um dia traz o filho para o culto,
Ou a mãe traz um dia para o culto, mas quando o pai quer ir lá para a vaquejada, quando quer ir lá para o forró de São João, aí leva o menino também. Aí o menino vem com a mãe para o culto, mas vai lá para o São João com o pai. Tem isso ou não tem? Aí o menino vem cantar no conjuntinho aqui, aí aqui está todo direitinho parecendo crente, mas no período de São João ele está lá com chapéu de palha, cara pintada na beira da fogueira. Sabe por quê? Porque o menino já está falando um pouco judaico e um pouco, não é? A outra língua que está lá. Mas o menino não é culpado. O menino não é culpado. É por isso que nós temos que orientar os nossos filhos, meus queridos irmãos. Eu estava vindo para cá, um irmão ligou para mim e dizendo que alguém queria levar ele para uma missa de 7º dia, porque morreu os pais e aí a família toda queria ir. Ele ligou para mim, eu disse: você não vai parar do primeiro, nem da segunda, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto, nem do sexto, nem do sétimo. Você não vai para canto nenhum. Diga a eles que os seus princípios religiosos são diferentes. Não é porque minha mãe morreu, meus irmãos não é crente e vai fazer a missa do 7º dia. Deixe de fazer 14, 21, 28, você é crente. Glorificado seja Deus. Você não pode mais seguir a essas coisas, porque você veio de lá para cá. Você já veio, você está na frente deles. Você está muito adiantado deles. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, mas eles vão ficar chateados comigo. Mas isso é normal de quem quer servir a Deus piamente. Quem quer servir Deus é piamente. Tem hora que não agrada a pai incrédulo, a mãe incrédula, a irmã incrédulo, não agrada a filho incrédulo, não agrada a mulher incrédula. Mas se você estar agradando a Deus, se você estar agradando ao Senhor, vá em frente com a cabeça erguida e não ceda o capricho daqueles que têm nuvens escuras na mente. Neemias olhou e viu uma mistura sem precedente no meio do povo. Mistura. É o que a gente vê hoje. Uma hora tem gente que está na igreja cantando os hinos, mas fora cantando as músicas do mundo. É o que está aqui na palavra, irmãos. Fala um pouquinho asdodita, fala um pouquinho judaico. Uma é uma parte crente, outra não é verdade? E Deus usou a ele e diz que Neemias contendeu com eles, chamou a atenção. É evidente que numa correção como essa, os irmãos vejam que tamanho de problemas o tamanho do problema que Neemias enfrentou. Imagine. E a gente não enfrenta isso hoje? Às vezes, quando vai aconselhar alguém: meu irmão, não case com essa moça não é crente. Não, mas ela, eu volto a dizer, está já chegando, está nada. Tu é que está já caindo no pulsal. Os filhos de Israel, ou os filhos do sacerdote tinham se contaminado casando com os filhos e filha de Sambalate. Nós falamos aqui, há 15 dias atrás, quem era Sambalate. Mas os próprios filhos do sacerdote foi quem começou a casar com as mulheres asdonitas. Veja o versículo. Eu digo aqui que há uma tendência de alguém sempre querer imitar e se unir àqueles que saem da graça de Deus, que deram mau testemunho, que trouxeram escândalo para a igreja.
que não se preocupa com a unidade da igreja, mas eles procuram sempre se ligar a eles. Veja Neemias 13, 26, o que é que diz? Um dos irmãos pode ler? As mulheres estranhas, porque Salomão tinha mulher. Eram muitas mulheres que Salomão tinha. E as mulheres levaram Salomão ao pecado. Salomão, há quem diga que Salomão foi salvo, mas uma grande gama de estudiosos da Bíblia duvida da salvação de Salomão. Muita gente duvida da salvação de Salomão, porque Salomão morreu envolto nos braços de muitas mulheres. E muita gente, às vezes, imita esse tipo de pessoas. A casa do sacerdote Eliasibe havia se contaminado. Veja versículos 28 e 29 de Neemias 13. Veja a sequência das coisas. Pode ler. Também um dos filhos de Eliasibe, olha, e dos levitas, né? Veja que o versículo 28, os filhos, também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, genro de Sambalate, o aronita, pelo que afugentei de mim. Quer dizer, eles fizeram parentesco. O sacerdote, ele via seus filhos, seus netos, casando com as mulheres pagãs, mas eu já tive um pouco de dor de cabeça com pais. A gente precisa aconselhar um filho pelo um namoro com ímpio e um possível casamento, e o pai às vezes fica muito bravo com a gente. A gente, vezes por outra, encontra pessoas assim, como que nós estamos fazendo mal para o seu filho. Mas a Bíblia diz aqui que Neemias afugentou essa gente. O que é afugentar? É um tipo de disciplina que se aplica hoje na igreja. Porque tem certas coisas que acontecem, meus irmãos, que não tem como um membro seguir como membro da igreja. Ele tem que ser afastado. Porque senão, aí vai ficar tudo normal. Vai ficar tudo de um jeito só. E os irmãos sabem que não é assim aqui. Quando eu cheguei na igreja, eu não era casado. Quando eu aceitei Jesus, eu vivia junto com a minha esposa. E um dia o presbítero chegou para mim e disse: o senhor vai se batizar? Eu disse: vou me batizar. Ele disse: o senhor já é casado? Eu disse: sou. O senhor não conhece minha esposa? Ele disse: me deu certidão de casamento. Eu disse: o que é isso? Aí ele começou a explicar o que era o certidão de casamento. Meus irmãos, quando ele começou a dizer, eu morri. Porque eu pensei que o casamento que a Bíblia fala é aquilo que a Igreja Católica faz, né? Se junta lá e acabou, e fica lá, e vai gerando filho, e aquela coisa toda, e fica, é um ajuntamento. Eu chorei muito porque eu não fui batizado naquele batismo.
até que eu me casei e pude me tornar membro da igreja. Mas normalmente essas pessoas não sentem desejo de serem membros da igreja. Eu já vi alguém dizer, não, eu também não quero, aconselhando pessoas assim, não, eu também não quero ser membro da igreja porque é muito compromisso. Ah, pastor, eu também não me... Olha, você não vai poder cantar num conjunto, você não vai poder cantar na comissão, você não pode ir ao coral, você não pode ir ao Canaã. Não, mas eu também não estou preocupado com isso não, pastor. Eu não sinto muito desejo de me batizar, não. Claro, porque essas coisas chupam o desejo, arrancam o desejo. Não é verdade? Dá fastio. Porque um crente que ele aceita Cristo, ele entra em Cristo e Cristo entra nele, tudo isso ele passa a desejar. Ou não é verdade, irmãos? Quando eu estava na igreja aqui, os diáconos iam servindo a ceia, que passava por mim, que eu não comia, era uma pancada em cima de mim, eu sem condições de casar. Quando passava com o vinho e eu não participava, aquilo ali era muito doído para mim. Mas sentia o desejo. O crente, quando ele aceita Cristo de verdade, ele passa a sentir desejo de ceiar. Ele passa a sentir desejo de participar dos conjuntos da igreja. Ele passa a sentir desejo de acompanhar a igreja para lá, para cá, para lá, para cá, rodeia, ele quer estar no meio. Porque o Espírito Santo vai gerando nele desejo. É como quem trabalhou 4, 5 horas de trabalho no cabo do machado, e o que ele deseja é sentar numa mesa e botar uma panela de feijão com arroz, com carne de charque cozinhada no feijão, na panela de barro, no fogo de lenha. O que ele deseja é encontrar uma panelada dessa e meter a boca para cima, comer, 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 e depois ele respirar assim. Aleluias, glorificado seja Deus. Assim é o crente quando está com saúde. Ele quer comer tudo que tem dentro da igreja, irmão. Ele quer participar de tudo que tem dentro da igreja. Oh, aleluia. Eu vejo irmãos, principalmente irmãs, canta numa comissão, canta na outra, até, eu tenho dito a algumas, tenha cuidado para não prejudicar o casamento, tenha cuidado para não prejudicar o relacionamento com o marido em casa, porque fica muito no ciclo de oração, pode prejudicar. Mas eu estou citando isso aqui, trazendo o lado positivo, o apetite de estar envolvido. Tem crente que se deixar, ele fica dentro da igreja, ele vai ficar duro como uma pedra dentro da igreja, porque ele quer estar dentro, ele quer estar dentro, ele quer estar dentro, ele quer estar dentro, ele quer cantar, ele quer estar glorificando a Deus, ele quer estar ouvindo a palavra, ele quer estar envolvido. Aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Os filhos do sacerdote haviam se afiliado com Sambalate. E nós lemos aqui que Sambalate era um inimigo terrível de Deus. E o inimigo terrível de Israel. Veja aí Neemias 4:1. Veja o que diz a palavra. Neemias 4:1. Inimigo. Meus irmãos, como é que nós podemos concordar de um filho nosso casar com um filho de um elemento desse que vive prejudicando a nossa igreja? Se ele quiser casar, é de maior, é uma questão dele, mas a gente não deve participar, combinar com isso. Amém, meus irmãos? Não! Eu já disse aqui em uma oportunidade, nós não podemos fazer aliança com ninguém que é contra a igreja. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que o senhor vai? O senhor está bem? Crente não pode viver intrigado.
Agora, fazer aliança, está lá na mesa dele, ele na mesa do crente, o crente lá, ele cai, é uma coisa, é um pegada, é uma agarrada, é um negócio, é coisa e... Pare com isso, meu amado. Não dá mais. Eu não tenho mais prazer de me sentar com meus irmãos, que meus irmãos, quando se sentam, é uma boca suja, só diz o que não deve falar. E eu não tenho mais condições de ficar Sento ali rapidamente, a gente almoça, mas de repente eles já saem, já vão beber, vão fumar, e eu vou estar lá recebendo, irmão, fumaça de cigarro na cara. Eu sinto o cheiro do cigarro, me dá uma dor de cabeça tremenda nessa parte aqui da face. Aí está lá, meus irmãos, fumando, parece uma corvara quando está molhado. Você já viu uma corvalha, uma corvara quando está molhada? Um mato molhado. Você vê, o fogo demora, agora queimar, agora fumaça é muito. Eu estava em um lugar, uma semana dessa aí, eu estava até com um pedreiro da igreja, e tinha um camarada fumando, a gente estava dentro do carro, e ele nem estava vendo a gente, e ele fumava, e quando soltava, e soltava. E a gente dentro do carro olhando para ele, e a gente conversando. Para ele isso aí está sendo uma delícia. Isso era de manhã, ele tinha acabado de tomar café num restaurantezinho que tem ali, e foi saindo da mesa e acendendo um cigarro. Veja que prazer Satanás ele coloca no ser humano, depois de tomar um café, né? Colocar uma coisa daquela na boca. Morrendo, vai morrendo ao pouco. O que é que a gente vai mais estar fazendo junto de uma gente dessa? Não dá mais. Não dá mais, não é? Há um motivo porque tudo isso aconteceu. Porque essas alianças, elas foram costuradas, elas foram feitas. Um dos motivos é porque Neemias não estava em Jerusalém quando tudo isso aconteceu. A gente leu isso aqui há 15 dias atrás. Neemias 13:6 diz que Neemias não estava em Jerusalém. Eu escrevi aqui o seguinte: isso mostra que estes elementos aproveitaram a ausência do homem de Deus, Neemias, para infiltrar no meio do povo de Deus todo engano e malefício. Porque, infelizmente, há aqueles que, na ausência do pastor, ou daqueles que Deus constituiu, aproveitam para desajustar, desestabilizar aquilo que fora construído com tanto sacrifício. Isto é o que Paulo temia quando aproximava-se os dias de sua partida dentre os irmãos. O que é que acontece? Os irmãos sabem, principalmente você que é pai, você que trabalha ou dirige alguma coisa, você sabe que sempre aparecem aqueles que na sua ausência, eles fazem tudo para as coisas desandarem. Eu não vou pedir aqui que ninguém se revele tendo essa experiência, mas eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão dizendo, isso é uma verdade. Na sua ausência, faz tudo o que é possível para criar dificuldade, para fazer as coisas desandar. Na ausência de Neemias, é por isso, eu quero antes dizer, é por isso que aqueles que dirigem, seja o que estiver na sua mão, meu irmão, minha irmã, a senhora tem que estar de constante vigilância, o senhor tem que estar de constante vigilância. Porque enquanto você está chorando, enquanto você está jejuando, enquanto você está diariamente dizendo, Senhor, abençoa, confirma, tem alguém olhando para você e dizendo, eu quero ver o que é que vai acontecer. Se for por mim, você não pode dormir. Enquanto você está lutando, fazendo às vezes o que não pode, para solucionar, e olhe que você está atrás de solução,
não é para você, não é para o grupo, é para a coletividade. Mas porque não está bom para ele, aí não está bom para ninguém. Porque um pai de família, ele não pode trabalhar pensando apenas no filho quando ele tem 4, 5 dentro de casa. Ele tem que pensar na coletividade. Eu criei 4 filhos, e quando a gente ia comprar a roupa para eles, a gente só ia quando dava para comprar para os 4. Até porque a gente só comprava de ano em ano. Infelizmente, a gente não tinha condição naquele tempo. Imagine comprar para 2 e deixar 2 sem. Aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, eles têm que pensar na coletividade. Mas sempre vai haver alguém que acha que você tem que dar atenção toda especial para ele. É ele hoje, é ele à tarde, é ele à noite, é ele ao amanhecer, é ele a semana que vem, é ele o mês que vem, sempre ele, sempre ele. E não pode ser assim. Você imagina uma enfermeira que cuida de um parto de uma mulher e fica lá ao lado dela e as outras gritando lá para dar a luz e ela nem dar atenção. Ela não está ali para cuidar somente daquela. Assim é o médico, é a parteira, é a enfermeira, assim é o professor da classe, assim é o dirigente da escola ou da campanha, assim é o dirigente do coral, é o do Canaã, assim é o dirigente da mocidade, é o dirigente da união, do Proate, assim é o dirigente, glória a Deus, da congregação, assim é o pastor. Sabe por quê? Porque todos foram comprados pelo mesmo preço. Não há diferença de preço, porque esses que estão aqui, não é como banana em feira, que tem uma banana que é maior, é um preço, tem outra menor, é um preço, tem outra menor, é um preço. Não, aqui foi um preço só. O que custou aqui no púlpito, custou o que está lá atrás. Eu já disse aqui que quando ele foi comprar, ele perguntou quanto é o pacote todo. Eu quero tudo isso aqui, eu vou pagar esse preço. E essas pessoas que querem a preferência somente para si, quando não é dada a ele, tenha cuidado, porque se ele tiver oportunidade, ele vai prejudicar. Tem que estar de olho. Tem que estar de olho nele. Tem que estar de olho nela. Neemias não estava em Jerusalém. E eles trabalharam o possível para tirar a estabilidade do povo, conduzir o povo ao erro. Paulo temia isso. Nos seus dias, quando Paulo estava próximo de ir a Jerusalém, aonde foi preso e lá morreu. Mas antes de Paulo partir, Paulo mostrou uma preocupação dentro da sua alma, uma inquietação dentro da alma. Veja Atos capítulo 20. Meus irmãos, o homem ou a mulher que trabalha na obra de Deus e que não sente fadiga pela obra de Deus, não está bem. É como a mulher grávida, se ela não está sentindo o sintoma do gravidez, tem coisa errada nisso aí. Tem coisa errada nisso aí. A mesma coisa é o homem, é a mulher que Deus chama para o trabalho. Ele tem que sentir coisas que as outras pessoas não sentem. No gravidez da minha esposa, ela dizia: eu estou querendo comer isso. Eu disse, meu Deus do céu, comer isso? Que coisa estranha essa mulher quer comer. E às vezes lá de noite. Ela sentia coisa que eu não sentia e os outros filhos não sentiam dentro de casa, só ela sentia. A mulher e o homem que é chamado para a obra, ele sente coisas que o restante não sente. E se não sentir, Deus não chamou.
De calabaçou, maneca. De calamacenera, macacenecúvia. O homem chamado, a pessoa chamada, o Espírito Santo gera dentro dele sentimento que não gera em outra pessoa, só nele, só nela. Atos 20, 29, o que é que diz? O 30. Aí lê o 28, ainda que é antes dos dois, né? Leia. Olhai por vós mesmos. Veja bem, Paulo no 29, ele disse, eu sei isto, que depois da minha partida, eu vou sair. Eu vou sair do meio de vocês. E eu tenho convicção que depois da minha partida, oh, aleluia, entrarão no meio de vós lobos. Eu vejo Paulo como aquela pessoa que está atrás da porta, com as duas mãos atrás da porta, alguém empurrando e ele pelo lado de dentro, segurando a porta. Mas essas mãos que estava segurando, está falando agora, vai sair. E eu sei que quando eu tirar as mãos dessa porta, vai entrar, vai se abrir brecha para entrar. Hoje a gente vê isso, quando analisa-se a situação de algumas pessoas, e que não dá para ser membro da igreja, alguém que diz, dos nossos diz assim, eu não vejo nada, é uma exigência, é porque você não sabe fazer a diferença. Eu me lembro quando pequeno, minha mãe mandava eu escolher feijão. Aí depois ela vinha fazer a conferência e dizia, meu filho, você botou meio mundo de feijão podre, com bicho. Não, mãe, está tudo certinho. Está certinho o quê, meu filho? Aí começava a tirar, dava a mão de feijão ruim. Eu não sabia tirar. Eu não sabia tirar. Na igreja tem que ter gente que sabe tirar o feijão podre. E tem que ser bom de vista para tirar. Paulo disse, eu sei que depois da minha partida vai acontecer. Vai entrar alguém. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que enquanto ele estava ali, essas pessoas não tinham oportunidade de entrar. Mas ele diz, quando eu sair, vai haver oportunidade, eles vão entrar no meio do rebanho. Aí no 30 ele diz, e que dentre vós mesmos vai se levantar alguém. É o mesmo que dizer, não se levantou ainda porque eu estou aqui olhando. Não se levantou ainda porque eu estou aqui olhando. Eu estou de noite, de dia olhando, mas dentro de vocês tem gente desse jeito.
Aleluias, glória a Deus. Gente que não concordava com Paulo, gente que não concordava com a doutrina de Paulo, gente que não concordava com aquele modelo de igreja, que não aceitava os costumes da igreja, estava ali dentro, mas calado. Fazer o quê? Paulo disse: eu sei que depois da minha partida os que estão fora entram e os que estão dentro se levantam. Ou seja, era como aqueles que estavam dentro faziam contato com os que estavam fora. É aquele tipo de crente que tudo que acontece aqui na igreja, ele conta para o líder da outra igreja, não sei onde, ele sai passando tudo. Paulo diz: tem gente assim dentro. Mas aí Paulo, no versículo 28, ele fala para os obreiros e diz assim: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cuide do rebanho. Cuide da igreja. Deus constituiu vocês para isso. É como um pai que está indo embora, está morrendo, mas chama a mãe dos filhos e diz: minha filha, cuida dos nossos filhos. E vice-versa. Cuide deles. Cuide do caçula, cuide da caçula. É o que Paulo está dizendo aqui para os obreiros. Eu vou embora porque tenho que ir. Não tenho mais como ficar, porque Deus quer que eu vá. E vocês não verão mais a minha face. Porque todo o versículo de número 20, se vocês lerem, vocês vão encontrar quando Paulo diz em um momento: vocês não verão mais a minha face. Porque de lá eu morrerei, partirei para o Senhor. E Paulo morreu, Paulo não voltou mais para essa igreja aqui. Mas Paulo implora aos obreiros que estavam ali e diz: vigia pela igreja. Cuida da igreja, sobre a qual Deus vos constituiu bispos. Não temos outra coisa mais importante para guardar senão a igreja. E a Bíblia diz que Paulo falou isso chorando, irmãos. Aleluia. No versículo 31, Paulo diz: vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vocês sabem quantas vezes eu falei chorando. Glória a Deus. Foi 3 anos inteiros que eu falava aqui sobre o perigo. E ao passo que vai passando os dias, se aproximando a vinda de Cristo, a gente vê quantos perigos rodeiam a igreja. E os obreiros são os principais atalaias nesse tempo que Deus constituiu para fazer muralha em volta da igreja, para criar muro em volta da igreja, para que ninguém entre, para fazer mal à igreja, para que ninguém venha causar dano à igreja. E nós não podemos de maneira alguma abrir brecha para essa gente entrar. Deus abençoe. Que Deus ajude a igreja. Semana que vem a gente deve continuar ainda falando nisso aqui. Mas, meus queridos irmãos, os dias que vivemos não é dia diferente, não são dias diferentes dos dias de Paulo, dos dias de Neemias.
Mas uma coisa é certa, se nós olhamos o tempo que teve de Neemias para Paulo, é muito longo. É um tempo longo. Mas veja que mesmo o tempo ser longo, em cada tempo Deus teve um para gritar. Porque de Neemias para Paulo tem muito tempo. Mas estava Paulo, Neemias já não estava, mas estava Paulo gritando. E eu acredito, se Jesus não voltar logo, essa geração pode ir. Mas Deus vai ter gente gritando e vigiando. Que eu estou vendo aqui na minha frente esses pequenos, esses jovens, adolescentes. Com certeza, se Jesus não voltar logo, substituirão aqueles que estão servindo de muralha em volta da igreja. Porque Deus não vai deixar que falte alguém que lhe represente. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para o senhor pai e mãe, crie seus filhos para ser um atalaia. Não é? Para proteger a igreja, para guardar a igreja, amar a igreja. Nós temos que criar nossos filhos amando a igreja. Nós não podemos criar situação para os nossos filhos crescerem revoltados com a igreja, como vez por outra a gente encontra filhos revoltados com a igreja, e às vezes é os próprios pais dentro de casa que colocam isso na cabeça dos filhos. Não faça isso, ainda que você sofra alguma dificuldade no meio dos santos, porque você não vive no meio de anjos, mas você não deve passar isso para o seu bebê, não deve passar isso para o seu filho. Amadureça, tenha segurança, tenha estrutura para suportar, porque isso não vai contribuir para a vida espiritual do seu filho, principalmente no futuro. Você deve guardar isso, coloca dentro da tua maleta, coloca o cadeado e guarda a chave e conta somente para Deus. Mas cria teu filho, cria tua filha, sabendo que se partir, tu estás deixando um atalaia. Um atalaia. Apenas você está mudando de turno e seu filho está assumindo o seu lugar. Você está mudando de turno, é como um vigia que trabalhou a noite inteira e de manhã o outro vem substituir ele. Porque nós agora estamos substituindo alguém. Sim ou não? Nós estamos no lugar de alguém. Alguém passou exatamente por esse lugar que você está hoje. E hoje é você que está. Faça jus a isso. Principalmente os obreiros. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas boas guardadas. Tem ou não tem? Deus tem tanta coisa boa guardada. E no tempo Deus vai botar, vai apresentar. Elias disse, eu fiquei sozinho. E agora Acabe quer me matar. Deus disse, não, senhor. Você não está sozinho não. Você está fazendo a sua parte. Eu estou com 7.000, 0 quilômetros guardado. Nunca pegou a estrada. Pneu está com... Os pneus chegam a estar com aquele sinalzinho de novo. Nunca foram usados. Estão lá guardados. Eu tenho tanta consciência disso. Que Deus tem tanta coisa melhor do que eu. Está guardado. Está lá. No esconderijo dele. Eu que tenho que ter cuidado. E nesse tempo fazer a minha parte. Porque tem gente aí com querosene de avião. Na hora que Deus abrir o portão grande assim e dizer, entra ou sai, ele vai sair como um avião, um jato. Tem gente guardado que na hora que Deus abrir o portão, você vai ver a velocidade que ele vai sair, que ela vai sair para fazer a obra de Deus. Está só esperando. Onde está, pastor? Está por aqui. O senhor sabe quem é, pastor? Nem tudo, né? Elias não sabia. Ele disse, só eu fiquei. Deus disse, não. Eu estou com 7.000 guardados.
Às vezes a gente bate no peito e acha que a gente é o suficiente, autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. E a gente percebe isso quando Deus bota alguém que sabe um pouquinho mais do que nós. Aí a gente, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo, Senhor? Eu estou vendo que eu... Mas às vezes a gente, principalmente quando a gente está discursando na frente de alguém que é inferior a gente acha que é o dono da situação. Aí Deus vai e encosta a gente perto, ou encosta a gente perto de alguém, encosta alguém perto da gente, que tem um pouquinho mais na frente. Aí a gente fica de cabisbaixa sem querer nem olhar para frente. Porque Deus sempre tem melhor. 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 Se tem homens e mulheres hoje que lutam pelo bem-estar da igreja, Deus vai levantar melhores. Deus abençoe. Deus ajude. Que esta palavra ela possa estar servindo para nós, não é? Nós vamos ouvir aqui alguns avisos, em seguida a gente ora agradecendo a Deus. Amém? Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.